Então, meu velho, tudo bom? Então, obviamente, né? Estamos falando aqui com o Pedro. Não sei porque é óbvio, mas a gente está falando com o Pedro, como está na thumb e tudo. O Pedro ele foi aprovado em medicina, né, na UFSC, em medicina na UFSC, né? Não estamos falando de pouca coisa aqui. Ele tirou 960 na redação do Enem e é mais um cara aprovado aí utilizando o método. Graças a Deus, deu tudo certo. Maninho, olha só. Eu queria ver de ti aí algumas coisas, cara, mas a primeira é que é o seguinte, como eu já falei, a gente tá falando de medicina na UFSC, né? Então, Sim. a gente tá falando de um feito muito grande. A gente tá falando também que tu fez isso um ano depois de ter saído do ensino médio, né? Então, bastante coisa. Cara, como é que foi essa sensação de pegar ali, olhar um nome na lista? Tu pegou pelo Sisu, né? Então a gente Sim, pode sim. conversar um pouquinho desse feirão de notas e curso de desespero que foi, a tranquilidade que foi. E como é que foi essa sensação, cara? Dever cumprido, ganhei na vida, zerei a vida, o que que foi? O que que passou na tua cabeça? Cara, é uma sensação assim de realização, de ver que todo aquele esforço, aquele ano de estudo foi recompensado. Durante o ano de vestibulando, a gente não encara aquilo como uma etapa da vida, parece que é algo que vai ser eterno. Mas não, é passageiro, então fiquei muito feliz. Esse ano teve todo esse imbróglio aí do Sisu, que podia usar notas do ano passado, cresceu bastante, né? As notas de corte. Porém, eu acabei indo bem, então eu já consegui me garantir logo de começo. Eu acabei não passando esse aperto que poderia passar em outros anos. Ainda mais que a redação na UFSC, né, tem peso 1,5. Então, ter tirado 960 me auxiliou demais, porque, pô, foi um boost na minha nota. Foi um diferencial, assim, que fez ela crescer bastante. Tinha desligado aqui. Não, show, mano, show. Mas, tipo assim, ó, naquele feirão lá, como é que foi? Tu ficou acompanhando direto? Tipo assim, ou tu viu que, não, cara, tô bem, só vou garantir. Ou foi Uhum. aquela troca, tipo, um dia tu tava lá em cima, um dia tu tava lá embaixo, um dia tu tava no Rio Grande do Sul, outro dia tu tava em Santa Catarina. Como é que foi? Bom, o meu objetivo sempre foi a UFSC de Floripa, com Araranguá de segunda opção. Só que no primeiro dia ali eu vi que eu estava em terceiro de, eu acho que 15 vagas, se eu não me engano. Então eu estava bem garantido. Eu oscilei ali uma, duas posições durante aquela semana, mas no geral não variava muito. O máximo que eu fazia era olhar outras faculdades, de outras áreas, outras regiões, para dar uma acompanhada como é que estava, porque eu vi que esse ano a nota de corte realmente cresceu bastante, justamente por poder usar a nota de outros anos. Então, foi um processo muito complicado, mas para mim acabou sendo mais fácil do que para outras pessoas, justamente por ter tido uma nota assim que já me garantiu logo de cara. Não, é interessante ter falado isso, que, tipo assim, ó, eu gosto de falar pra galera, não é só puxando assim pro meu lado, mas também Sim, puxando pro sim. meu lado, a redação, ela tem um peso muito importante, cara, porque tu Uhum. tirar 900 em linguagens é praticamente impossível, Eu né? acho que nem gabaritando. Né, pois é. Então, o TRI sempre vai puxar ali para baixo, né? Sim, O, cara, matemática, tirar 800 é uma boa nota e tal. Ciências humanas, impossível também. Cara, a redação, se tu foca e estuda ali durante, sei lá, 2 meses, com um foco mesmo, tu vai garantir o teu 900, ainda mais com o método que eu ensino ali. E como tu falou, pô, foi um diferencial gigante de tirar 960, né? ainda Talvez mais tu com tivesse. um peso na redação, de 1,5. Tem alguns outros lugares Exatamente. que tem um peso ainda maior, então, Sim, sim. Então, pô, acho que 900 é o mínimo hoje para quem pretende qualquer curso que seja um pouquinho mais disputado, né? sim, Medicina, sim. então, acho que é impossível, né? Eu tava falando com o Rafa e a gente chegou a essa conclusão. Se tu tirar 900, cara, tu já tá ali, no caso, se tu tirar 900 Uhum. mesmo, já é difícil. Então, 920, 960, 80, 1000, que é o ideal, né? Para Chegou te um conseguir alguma ponto vaga. que não é nem mais um diferencial, e sim uma obrigação quase. Principalmente Sim. ali 900, 920 é uma obrigação de tirar. Claro que um 960 acaba sendo um diferencial a mais, mas realmente está se tornando uma obrigação. Não, então, quem visa medicina, direito, arquitetura, Uhum. engenharia, cara, não tem como deixar para passar batido assim em redação. Tem que ser um foco. Acho que Sim, um dos sim. primeiros focos. Aprende redação, depois vai pro resto, né? Negão, e olha só, voltando um pouquinho ali então no teu percurso formativo, em relação ao aprendizado de redação, que quando a gente começou a trabalhar, eu acho que tipo tu nunca tinha tido contato com o método que eu ensino, né? Antes de eu Sim, começar a sim. ensinar. Então, mano, tinha aquele branco, foi muito diferente. Quando tu começou a entender ali o que eu tava passando, tu passou de um branco, tu era travado em alguma nota, tipo um 700, 600, e depois passou para o 1000, 900, enfim. Como é que foi depois que teve contato com esse método? Destravou alguma coisa? Então, Dá para uma falar dica. bem a verdade,
Vou dar uma de coach agora. Destravou É. o teu mindset? Então, antes de conhecer esse método, era um tópico meio nebuloso, porque a minha nota variava muito com o tema, se eu conseguia falar bem sobre aquilo. Não tinha um método em si que me trazia uma consistência, uma constância. Então, variava bastante. Se era um tópico que eu conhecia e eu conseguia argumentar bem, até conseguia ali o meu 800, mas dificilmente rompia a barreira do 900. Então, foi realmente um diferencial, porque trouxe uma facilidade para eu conseguir criar projetos de texto para ter uma constância maior. Então, mesmo dependendo do tema, mesmo sendo um que eu não tenho tanto contato, eu conseguia criar algo a partir dali e conseguir 900 mais com uma constância maior. Eu acho que é interessante que você falou, tipo assim, ó, o método de microestrutura, que é o que a gente trabalhou, ele é Sim. legal porque é isso, né? Porque a galera fica muito preocupada, pesquisa aí qual que tu acha que vai ser o tema, meu Deus, qual é a tua sugestão de tema? E na verdade não interessa qual que é o tema. O Uhum. importante é estar preparado para qualquer tema. Sim, E é sim. bem o que tu falou. Se tu não tem um método, dependendo do tema, se é um tema que eu tenho mais contato, eu até vou saber falar bem, senão não vou. Quando tu tem essa noção de preenchimento de cada lugar, de cada período, realmente tu vai te adaptar ao tema usando esse método, né? Bem legal De- essa tua perspectiva. Deixa de ser uma aposta do que pode ser para realmente ser algo trabalhado, ser algo que tu vai ter ali construído com uma constância para tirar uma boa nota. Sim, é essencial tu ter esse conhecimento, né? Sim, sim. Eu gosto de falar da galera que, tipo assim, normalmente quando eles estão aprendendo redação no início, não é uma crítica, assim, a colega nem nada, mas é só a abordagem dos professores de língua portuguesa, porque é meio que Uhum. o jeito que a gente aprende lá na faculdade. Vão ensinar redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, introdução, Uhum. introduz, desenvolvimento, desenvolve, conclusão, Sim. conclui. É Ferrou? muito comum até as pessoas terem dificuldade na parte de argumentação, de fazer algo mais expositivo, porque não tem aquele trabalho específico para redação modelo Enem, né? Sim. O cara nem sabe o que é palavra com juízo de valor, tipo assim, como é que é se posicionar. Sim, sim. Tópico frasal, conseguir expor a sua visão de mundo ali. Então, é algo muito importante ter esse método para conseguir construir isso. Mano, olha só então, no dia, né? Vamos falar do dia. Uhum. Tem um problema que é muito comum, que é o tangenciamento e a fuga. Mas eu acho que assim, mais comum hoje em dia, como a galera está um pouquinho mais preparada, o tangenciamento ele ainda existe, mesmo para a galera que está um pouquinho preparada. Como é que foi, sabe? Chegar lá na hora, receber o caderno de prova, 90 questões mais uma redação, e como é que tu administrou isso, cara? Vou fazer o que agora? Como é que eu vou o tema? Vou direto no tema? Não vou? Elaboro alguma coisa? Já tinha alguma coisa pensada? Um pré-modelo? Como é que foi? Então, eu acho que é muito importante, durante esse ano de preparação, trabalhar com diferentes eixos. Então, tu ter alguma redação sobre educação, sobre saúde, sobre economia, natureza, porque mesmo que não seja o tema em si que tu já tenha trabalhado, é algo parecido, que tu já vai ter uma certa familiaridade. Então, caiu um tema que eu já tinha trabalhado um eixo parecido. Então, já me deu uma auxiliada. Então, aquelas 90 questões que eu teria pouco tempo para conseguir realizar, eu tive mais tempo para revisar, eu tive mais energia para conseguir me concentrar bem. Então, ter essa preparação, ter o método, trabalhar com diferentes eixos durante o ano, eles não auxiliam somente na redação, mas também na realização do primeiro dia, que a gente sabe que é muito cansativo, tem muito texto. Então, tu conseguir poupar essa energia para conseguir utilizar em outras áreas, me ajudou bastante, pelo menos. O que tu falou de eixo é essencial. Tipo assim, ó, tu nunca vai fazer uma redação, ou tipo assim, vamos supor que caiu o tema. Os Uhum. impactos da má administração do. Como é que é? Do repositório de sangue no Brasil. Porra, é difícil fazer uma redação dessa antes de cair no dia. Sim, Mas tu vai ter feito alguma coisa do eixo saúde. já te dá um auxílio, já te dá um caminho para isso. Dali tu vai tirar muita coisa, né? Uhum. Inclusive repertório, argumentação. Eu imagino Sim, que foi muito. principalmente. Uhum. Já poupa um tempo ali no dia. Sem contar a ansiedade, porque a gente muitas vezes é comum pensar, se cair em um tema que eu nunca vi, gerar aquela ansiedade, a pessoa fica nervosa mesmo antes, sabe, de começar a prova, antes de ver o tema. Tu ter essa noção de que, independente do tema, tu já trabalhou com alguns eixos, já tem um método, já tem, assim, uma estrutura para seguir, mesmo que seja algo meio desconhecido, te alivia, te tranquiliza ali para na hora poder conseguir um resultado melhor, né? Essa gestão de emoções é muito. É principal. É basilar, né? Basilar, Não imagino. é fácil, Porra, imagino, mas cara. é importante. Não, sim.
Negão, em relação ali, ó, a gente sabe que as 5 competências do Enem, elas são um negócio muito objetivo, né? Sim. Todo vestibular tem competências que vão ser pré-requisitos ali, né? Que vão ser avaliadas. Mas essas 5 competências, elas são legais para te guiar muito no entendimento daquilo que tu não domina, no que tu tá Uhum. falhando. Como é que era, assim, o teu contato com essas 5 competências antes de ter contato com o meu método, assim? Tu sabia ou tu não imaginava? E quando tu descobriu, qual era que tu viu, assim, que mais te causava dificuldade? Então, para falar bem a verdade, eu nem tinha o conhecimento assim de cada etapa de cada competência. Então, eu sabia mais ou menos o que era C1, o que era C3, mas eu não sabia os detalhes específicos de cada um, principalmente ali da C2, C4. Então, justamente o conhecimento dessas competências me ajudou a entender melhor como estruturar a minha redação. E depois que eu comecei a ter um conhecimento maior dessas competências, eu acho que a que mais me gerou dificuldade mesmo foi a C3, que é ali o projeto de texto, conseguir argumentar, foi uma das competências que eu acabei sendo descontado esse ano. E eu acho que é a que o pessoal geralmente tem mais dificuldade para conseguir os 200 pontos. Cara, eu comentei com o Rafa, eu comento com todo mundo que normalmente a C3 é onde o filho chora e a mãe não vê. É, exato. Que é tipo assim, ó, a redação, ela é muito método, estudo e tal, conhecimento de Uhum. estrutura, mas tem a parte também da criatividade, né? Não adianta, a autoria. E Sim, eu acho sim. que a parte da argumentação da C3, principalmente no desenvolvimento, ela é muito autoral. É treino, né? Uhum. Ou tu treinou a argumentação de verdade, ou tu não treinou. E aí tu vai para precária preenchimento de fórmula, que é o que a Sebrasp agora tá cortando, graças a Sim. Deus, né? Ou tu vai falar porcaria e encher linguiça, que também vai ser descontado. Mas eu acho que a C3 assim é o mais comum. Sim, e justamente durante esse treino que tu falou de argumentação, é difícil tu conseguir argumentar bem com poucas linhas. A gente sabe que o número de linhas é escasso e é limitado. Mas justamente eu fazia uma redação, tirei 160 na C3. Ah, faltou isso aqui. No próximo texto eu tentava compensar, tirava de outra parte. Tu vai encontrando ali um caminho, um equilíbrio para conseguir manejar bem o número de linhas, conseguir manejar bem os teus argumentos, para ficar algo consistente e conseguir tirar 200 nessa competência, que no geral é a mais difícil de se gabaritar. Ah, legal que tu falou, que tipo assim, ó, eu costumo falar isso. Tu nunca vai aprender por osmose, né, cara? Tu tocou Uhum. naquilo, aprendeu. Principalmente em redação, tu aprendeu a teoria, que é muito importante, só que se tu não colocar em prática, é a mesma coisa que nada. E é o que tu falou, Uhum. tu entendeu o que é C3, tu entendeu o que é argumentação, só que tu não treinar e não entender os caminhos lógicos da argumentação, tu tá ferrado, tu vai ficar patinando o resto da tua vida. Perfeito. Esse caminho mesmo. Beleza, nego? Não. E é tipo assim, ó, falando ainda sobre isso, sobre isso não, né? Mas sobre o dia da prova, principalmente, tem uma coisa que é muito importante que tu tocou da C3, que é o projeto de texto, cara. E eu costumo dizer assim, ó, o projeto de texto, ele começa engatinhando muito no papel. A pessoa treinando o plano de texto no papel, quando ela está empreendendo estrutura e tudo o que é. Só que eu acho que o plano de texto, embora ele depois no estágio mais avançado não esteja no papel, ele ainda existe, porque ele está aqui, Sim, né? sim. Provavelmente tu, quando foi fazer a redação, tu leu e depois tu fez um projeto de texto, nem que seja mental, ou uma coisa básica ali, repertório, argumentação, pá, tese. E como é que isso te ajudou, cara, na hora, assim? Porque parece perca de tempo, mas no final Uhum. não é, né? Não, sem dúvida é algo fundamental. Primeira coisa que eu fiz quando eu abri o caderno de prova foi justamente ver qual era o tema da redação. Eu li os textos base, de apoio, então eu escrevi ali quais repertórios eu iria usar e quais argumentos eu iria usar. Então eu já consegui ter uma base na minha cabeça do que eu ia conseguir escrever. Mesmo que eu não tenha escrito a redação de primeira, aquilo ali me deu uma tranquilidade, porque eu pude ir para as questões objetivas com a certeza de, tá bom, eu sei o que eu vou escrever, apesar de não ter escrito ainda, eu tenho tranquilidade, eu sei que eu vou argumentar isso, eu sei que vou usar esse repertório, eu já usei ele outras vezes durante o ano, então é algo que eu tenho segurança. Então, foi algo rápido, demorou ali, eu acho que em torno de 10 minutos para fazer isso, lendo ali os textos de apoio e me familiarizando com o tema, então me deu tranquilidade, eu acho que essa é a palavra-chave, tranquilidade e segurança. E tu não passou pela etapa de frustração, assim, né? Pois é. É algo que pode acontecer, a gente tem que se preparar para isso, mas justamente com um método, isso não, impede que isso aconteça, né? Diminui a chance, podemos dizer assim. Eu conversei com uns alunos assim sobre
como essa gestão de sentimentos, de emoções, ela é muito importante, Uhum. às vezes vai ter a frustração, e a frustração ela não vai impactar só numa coisa específica. Tipo assim, ó, tu tá frustrado com a redação. Só que a tua frustração com a redação, ela vai para outros campos, Sim, ó, ciências se transfere. humanas. Entendeu? Então, tipo assim, ó, pô, eu não consegui fazer a redação e não tô conseguindo responder essa pergunta, tá Uhum. ligado? Isso vira um acúmulo. E, tipo É, assim, ó, justamente depois de fazer esse projeto da redação, eu parti para a área de humanas, que esse ano veio bem valorizada. E eu fui bem na área de humanas. Eu acertei 43 questões, tirei 800 de nota em humanas, que é uma nota assim bem valorizada pela TRI. Ou seja, essa tranquilidade, essa segurança refletiu na minha nota em humanas. Então, ter um projeto de texto coerente, rápido, que tu se sente seguro, ele não impacta somente na redação, como muitas pessoas podem pensar. Ele impacta no dia um como um todo, assim, que é mais da metade da prova, né? ô Pedro, e assim, ó, o teu projeto de texto, ele foi mais geral também, ou tu já foi mais específico, assim? Tipo, Uhum. Porque tu já era um cara mais avançado, né? Tu não era um cara novato. Quando tu foi fazer. Tu fez duas Sim, vezes? eu fiz 2 vezes. Isso. Duas vezes. Então, na segunda vez ali foi a que tu passou, né? Aham. Então, na segunda vez ali, tu já tinha um projeto de texto, além de mais geral, tipo, argumento, tese e repertórios, e também, Uhum. às vezes, direito relacionado. Ou, tipo assim, ó, como tu já domina esse método de microestrutura, tu já conseguiu adiantar também bastante coisa ali, sei lá, do tópico frasal, Sem da dúvida. reflexão crítica. Essa parte não foi necessariamente escrita para não perder tanto tempo escrevendo um rascunho ou algo que eu vou escrever ainda. Mas mentalmente, sem dúvida, aquilo ali já estava preparado, já era algo que eu tinha uma familiaridade muito grande. Não só isso, como já pensando um pouco na parte da conclusão da C5, o que eu posso usar como agente, como meio, modo, já é um adiantamento, eu posso assim dizer. Porque, tipo assim, ó, já engaja aqui contigo. A C5 é o básico do básico, né? Basicamente Aham. pro teu nível, assim, né? É É receita de uma coisa. bolo. É, exatamente. Se tu apresentar os 5 elementos, já era. Aham. Então, o teu projeto de texto, no final, já era um adiantamento também da C5. Aham. Basicamente, falando um pouco sobre a C5, o que eu penso é sobre fazer uma blindagem para caso o corretor, sei lá, perca algum dos meus. é, Como é que é o nome? Algum dos meus. Argumento, elemento. Algum dos elementos, eu cito eles 2 vezes. Eu utilizei 6 linhas para minha conclusão. Então, eu tentei fazer algo assim, realmente coeso e, de certa forma, blindado a erro, sabe? Para não correr o risco de perder um ponto assim importante. Não, sim, porque se não identificar algum elemento, 40 pontos, né? E é Exato. triste, né? Eu tentei deixar É. assim, como eu posso dizer, da maneira mais óbvia possível para ele conseguir identificar esses elementos. Mano, o detalhamento ali, qual que tu usou? Tipo, tu usou dois, foi redundante também? Se eu não me engano, eu usei dois sim. Eu não lembro exatamente em quais elementos eu usei, mas eu usei 2 detalhamentos justamente para não ter erro, sabe? E, tipo assim, os dois foram apostos explicativos, tu lembra disso? Sim, sim. Era o que eu tenho particularmente mais facilidade, né? Então, foi os que eu utilizei. Não sei, quanto a outros alunos, né? Quais Uhum. eles utilizam mais, qual facilidade eles têm. Para mim, particularmente, me ajuda, porque poupa tempo e é algo que eu me sinto seguro fazendo. Sim, sim. Não, é tipo assim, o problema é de a gente tá conversando sobre C5 do ano Uhum. passado. Esse ano, provavelmente, a Sebrasp já vai vir com alguma novidade, Sim, né? Então é bom ficar ligado. Mas ali, essa o adaptação, né? detalhamento, ou se é. E esse do detalhamento ali é um negócio que eu tô perguntando para todo mundo, porque eles estão batendo um pouquinho em relação a apostos explicativos, Uhum. que me causa um pouco de medo. Já vi gente perder ponto por não ser redundante, botar só um aposto explicativo e eles não considerarem. Então, Uhum. eu recomendo, tipo assim, exemplificativo, sabe? Tipo, do meio. Projetos pedagógicos, como palestras, tal, tal, tal. É o que eles estão Uhum. considerando mais, que eu vejo assim, né? Mas é bom saber que tu botou dois e deu certo. Durante a preparação ali no ano, é bom, em algumas redações, fazer esses testes, do que tu encara melhor, o que tu se sente mais confortável, e justamente para ter um leque vasto, assim, do que tu pode usar no dia. Para caso tu não consiga encaixar um, ou caso a banca mude o seu critério, tu conseguir se adaptar. Você tem que estar aberto a isso, né? Sim, Como é sim. que é? Melhor se surpreender do que se. Eu sempre esqueço essa frase. Se frustrar. Essa aí eu não conheço. Se frustrar. Melhor se surpreender do que se frustrar. Então é É, melhor estar faz sentido. preparado para coisas que vão ser diferentes, né? Negão, olha só, a gente tava falando sobre como é que tu reagiu. Que é muito particular tu chegar na prova e lidar com redação em 90 questões, né? Cada um lida Aham. de um jeito.
Tem gente que é mais ansiosa, vai para a parte que mais tem dificuldade, tem gente que não gosta de se frustrar, vai para a parte que mais domina, e tem estratégias diferentes. A que eu recomendo, não sei se foi tu seguiu, eu queria saber qual que tu seguiu, é basicamente, primeira coisa, redação, né? Projeto de texto. Conseguiu escrever? Beleza. Travou? Questões. Só que, é claro, isso é muito particular. Como é que foi o teu, cara? Eu queria saber. Então, justamente eu fiz primeiramente o projeto de texto, eu li ali os textos de apoio, o tema da redação, só que eu não comecei a escrever ela propriamente dito. Eu fui para a parte de humanas, que é uma área que eu me sentia bem. Durante o ano, nos meus simulados, eu conseguia bons resultados, então eu tentei masterizar os meus pontos. E após a conclusão ali da parte de humanas, uma primeira passada, que eu falo assim, antes de fazer a revisão propriamente dita, que eu parti para a redação, consegui escrever o que eu tinha ali. Então, eu já consegui fazer a introdução, o D1, o D2, que eu tinha bem na minha cabeça, de maneira assim, não vou dizer automática, mas autoral e rápida, antes de ir para a linguagem. Sim, sim. Foi o Então, que me basicamente ajudou, foi mas isso. cada um tem o seu, né? Obviamente. Não, mas é legal tu falar isso, que tipo assim, ó, como é que tu descobriu que esse era o melhor? Tu foi no primeiro ano ou foi em outras provas que tu notou que, tipo, não, é melhor fazer Uhum. assim? Bom, para falar bem a verdade, o que me ajudou mesmo foi simulados, porque no ano anterior é um dia, é uma prova, depende do tema, depende da dificuldade da prova de humanas e linguagem. Então, para tu se sentir seguro e saber o que melhor funciona contigo mesmo, eu acho que é fazer simulado, treinar durante o ano, mais de um, obviamente, né? Eu tive alguns simulados aí durante o ano, e eu percebi que eu tinha essa segurança em humanas, que eu tinha essa desenvoltura maior, que eu conseguia absorver bem o conteúdo, e que eu me sentia seguro para começar ali, mesmo que eu tenha a redação para fazer ainda. Porque, querendo ou não, apesar de ela não estar escrita, o projeto de texto já está aqui na cabeça. É legal tu falar isso, tipo assim, ó, tem uma galera que vai fazer online, beleza? Uhum. Então, como alguns não vão ter simulado, né, não vão fazer presencial, é legal eles pelo menos se prestarem a simular um simulado, Sim, sabe? sim. Fazer um simulado assim em casa. Porque realmente, tipo assim, ó, eu vejo, isso é muito comum. Sempre no curso presencial que eu dou, eu deixo pelo menos uma aula para a pessoa fazer em sala de aula. Porque é Uhum. muito diferente, cara. É muito diferente tu tá ali com um projeto de texto montadinho para ti, ou tu ter disponibilidade de internet e tal, fazer uma redação. Agora, quando tu tá lá com uma prova na tua frente e tu tem que escrever a redação sem auxílio nenhum, isso vai mostrar várias coisas que, se tu não treinou antes, eles vão ser evidenciados, né? Tipo, uma dificuldade com o repertório, uma dificuldade Uhum. com até a própria microestrutura que ele não conseguiu decorar. Então, acho que o treinamento mostrou muito isso para ti, então, nos simulados. Sem dúvidas, quando tu tá fazendo ali, como tu falou, online, tu pode tentar se enganar. Ou seja, eu esqueci essa parte, eu vou pesquisar, mas é só isso. Mas, querendo ou não, gera uma diferença ali de quando tu tá na hora, fazendo a prova, só tu e a caneta. Então, esse treinamento serve justamente para tu entender onde tu tá errando, quais são as suas lacunas, teus pontos fortes, onde tu se sente seguro, onde tu sente essa maior preocupação para tu poder trabalhar em cima. Então, é fundamental. Sem isso, é difícil conseguir um resultado bom, eu diria. Para mim, pelo menos. Não, acho que geral, né? Claro, baseado na tua vivência, mas é geral. Legal, olha só então, ó, para encerrar aí, se tu quiser depois fazer comentário aí, fica à vontade. Sim, sim. Mas eu queria assim, ó, pensando no Pedrinho, o Pedrinho lá do sexto ano, beleza? Ou a galera que tá mais avançada assim, ó. Cara, tu tinha um sonho que. Tu tem um sonho, né? Mas que ele já tá, assim, tu deu um grande passo, que é passar em medicina, que era um sonho muito alto, muito grande ali. Uhum. Muita gente tem esse sonho também, só que tem como uma coisa muito distante. E tu que alcançou isso, qual é o conselho que tu daria para essa galera que tá vendo isso ainda como uma coisa distante, que pretende chegar lá? Ou até para, eu falei assim, o Pedrinho do sexto ano, porque até, tipo assim, tem crianças realmente que ainda Sim, sonham em fazer isso, sabe? Em relação ao percurso formativo, sabe? Qual o conselho que tu daria? cara, é complexo, mas eu iria mais pro campo de tentar acalmar a pessoa, diminuir a ansiedade, porque a construção da tua nota, caso seja o que ela procura, né, um alto desempenho, ela não é construída somente no dia da prova, e sim durante o ano de preparação. Então, aquele treino, aquela prática, aquele estudo, é algo que vai fazer diferença na tua vida. Então, tu se preparar da maneira correta, seguir um método para não ter erro e não ir estudar de qualquer forma, sem dúvidas é muito importante. Não só para tu chegar no dia com bastante conhecimento, mas tu chegar no dia e tu saber, beleza, mesmo que eu consiga errar uma questão por falta de atenção, mesmo que eu tenha tal desvio que não era previsto, eu estou seguro, eu tenho um método, eu tenho uma base para conseguir construir um bom resultado.
mesmo que não aconteça de primeira, não aconteceu comigo, eu passei na minha segunda tentativa, no ano seguinte tu vai voltar mais preparado, mais forte, mais resiliente. Então, meu recado seria mais ou menos nesse sentido, eu diria. Resiliência, né? Eu acho que é a Resiliência, palavra-chave. exato. Entender um pouco de autoconhecimento também, entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, aprender um pouco de disciplina, o estudo diário, né? Como tu sai bem, como tu estuda melhor, se tu vai melhor em questões, se tu consegue fazer simulados semanais. Então, é isso, eu diria. Negão, então aqui, ó, rasgação de seda eu queria agora, hein? Pega aí, ó, quero que tu capriche. Então, tu começou o percurso formativo comigo, ficou bastante tempo Sim, em sim. redação, né? Pra galera assim que tá em dúvida, ei, vale a pena ter aula comigo, do método que eu ensino, o que que tu diria, velho? A pessoa quer tirar 900 mais, tu acha que Uhum. dá? Tu acha que é isso? Cara, justamente voltando naquilo de redação se tornou uma obrigação, tu tem que garantir. E eu acho que a melhor forma de tirar do campo da aposta, trazer uma consistência para isso, trazer uma certeza que no dia tu vai conseguir um bom resultado, é ter um método. E eu diria que foi algo que me auxiliou demais, ter um método de como construir a tua redação, de ter um projeto de texto, como argumentar, conhecer a prova, as competências, o que ela te cobra, as mudanças da banca de um ano para o outro, ter um trabalho com eixos diferentes, ter uma correção de qualidade. Então, é fundamental assim, eu diria. Cara, brigadão, não sei se quiser deixar mais uma mensagem aí. Uhum. Eu, primeiro eu Primeiramente, queria. agradecer o convite e o trabalho que a gente fez durante esses anos, né? Eu tenho certeza que foi uma parte fundamental nesse meu estudo para trazer essa segurança para a redação, que é uma etapa tão importante. Ela é uma de 5 áreas, mas se tu for ver a nota que ela tem, ainda mais com o peso na UFSC, olha, ela é 30, 40% da nota. Então, foi realmente um ponto muito importante na minha aprovação. Queria agradecer não só o convite, mas me apresentar o método, o teu ensino, foi um modificador na minha vida. Cara, obrigado, obrigado. Eu também queria aqui deixar público meu agradecimento para tu se dispor dessa entrevista aqui. Agora, também, cara, falar que muito me orgulha ver tu conseguindo esse objetivo e saber que eu fiz parte dessa trajetória é Uhum. um negócio que eu vou levar assim pro resto da minha vida, cara. Pode ter Que certeza bom. que tu já marcou a vida de alguém. E como tu falou, graças a Deus eu também marquei a tua vida, eu sou muito feliz por isso. Te desejo tudo de bom, cara. Sei que tu vai ser um ótimo estudante e, como consequência, um ótimo profissional. Não espero precisar muito de ti, para ser sincero, sabe? Porque Pois é. né, a tua área é muito boa, mas a gente procura só quando precisa mesmo, né? Só quando deu algum problema. Mas, cara, brigadão, viu? Sucesso para ti, para tua família, os teus sonhos. Eu sei que Igualmente. só é o primeiro grande sonho que tu realizou, tem muitos ainda que vão por vir. Com essa tua dedicação, inteligência, eu sei que vai chegar, cara. Então, parabéns e muito obrigado, viu? Valeu, também agradeço. Tamo junto. Valeu.